Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Arthur Moraes, iniciando mais uma aula com vocês. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a função média, tá, gente? Uma função muito utilizada no Excel. Você vai precisar no seu trabalho, no dia a dia, né? Normalmente a gente conhece a média desde lá do ensino fundamental, do ensino médio, né? Que a gente utilizava para calcular nossa média na escola, nas disciplinas de português, de matemática, né? E várias outras também, tá certo? Normalmente, gente, nós temos duas maneiras de calcular a média aqui no Excel, tá bom? Eu já deixei uma pequena tabela pronta aqui para vocês, certo? É da escola Tempo de Aprender, é um boletim escolar, tá? Da disciplina de matemática. Nessa disciplina, nós temos aqui um total de 5 alunos, tá, gente? Cada aluno ele vai ter um total de 4 notas, ok? E aí nós precisamos calcular a média aqui do lado, tá certo? Normalmente, como é que a gente calcula a média? A gente soma todas as notas e divide pela quantidade de notas. Como aqui, ó, no exemplo do Marcos Salles, eu tenho 4 notas, então eu tenho que somar essas 4 notas e dividir por 4. Assim eu vou obter a média da nota de disciplina, da disciplina de matemática do Marcos, assim como dos outros alunos também, ok? Eu vou clicar, gente, aqui na coluna média, né? Na primeira célula, e aí eu vou realizar o cálculo utilizando a função média para vocês verem como funciona, tá bom? Assim como qualquer cálculo, qualquer função que eu vou utilizar no Excel, sempre eu vou iniciar pelo sinal de igual, né? Em seguida eu vou digitar o nome da função, vou colocar a média, não esquecendo do acento, tá, gente? Porque senão o Excel ele não vai reconhecer a função. Quando eu digito média, eu posso iniciar a função de 3 maneiras. Ou eu posso abrir o parênteses para já abrir as etapas dessa função para mim, ou eu clico 2 vezes aqui no nome que já apareceu, ou como já está selecionado, eu aperto o Tab no teclado. Ó. Automaticamente ele já vai abrir a função para mim, parênteses, e aqui já vão aparecer as etapas, tá? Quando eu colocar, gente, igual média, abrir o parênteses, dentro do parênteses eu vou colocar simplesmente os intervalos em que eu quero calcular a média das notas, ok? Como eu quero calcular a média de cada um, eu vou selecionar as 4 notas de cada aluno e assim calcular a média, ok? Então, eu vou selecionar, gente, a partir aqui ó, da nota 1 do Marcos até a nota 4, ok? Como vocês sabem, quando eu seleciono, automaticamente, gente, ele já pega o intervalo e já aplica 2 pontos também, que ele vai significar o até. Então, como eu cliquei aqui em C5 e selecionei até o F5, ele colocou C5, 2 pontos, que é o até, ou seja, C5 até F5. Então, ele vai somar todas as notas dentro desse intervalo e vai dividir pela quantidade de notas, certo? Ou seja, 4, ok? A função média, gente, ela tem um detalhe muito importante. Ó. Vou finalizar aqui ela antes de explicar para vocês. Coloquei aqui o parênteses para fechar, cliquei Enter e ele já me deu a média, ok? Posso usar a alça de preenchimento, Arthur? Pode sim, não tem problema. Como vocês veem, gente, aqui é a mesma operação. Você vai utilizar a mesma operação e vai atualizar somente os endereços, tá? Então, eu posso normalmente ó, colocar o cursor no canto inferior direito da célula, onde vocês podem ver que aqui tem um pequeno quadradinho, um sinal de mais quando eu posiciono o cursor lá em cima. Clico, seguro e arrasto, ele preenche para mim com todas as médias, tá bom? Como é a mesma operação, como eu falei para vocês, né? Aqui era C5 a F5. Quando eu uso a alça de preenchimento, ele já mantém a função e atualiza os endereços. Então, já se tornou C6 F6. Aqui embaixo, ó, já foi C7 F7. Aqui C8 até F8. E aqui C9 até F9. Então, já tem uma média de tudo, tá bom? E a particularidade que eu falei para vocês, gente, é o seguinte: a função média, ela soma tudo e ela dividiu por 4. Mas por que eu tenho 4 células, Arthur? Não, porque eu tenho 4 células preenchidas. Isso mesmo, gente. No Excel, quando você utiliza a função média, ele vai somar as 4 notas, né, ou os 4 valores, ou o que seja que você vai precisar calcular a média, tá? Ele vai somar os 4 e ele vai dividir pela quantidade de células preenchidas, ou seja, ele soma o que tem de C5 a F5, tá? E ele vai dividir por 4 porque as 4 células estão preenchidas. Mas se eu, por exemplo, vir aqui na nota 1 e apagar, vocês veem que a média aumenta. Por quê? Ó, se eu selecionar aqui os 3,
e eu vim aqui embaixo, onde ele me mostra a média, ele vai mostrar a mesma média, 7,2. Por quê? Porque ele selecionou as quatro, né? Ele viu que tem somente 3 células preenchidas, ele somou tudo e dividiu pela quantidade de células preenchidas, ou seja, por 3. Então, assim, a média do aluno Marcos Salles até aumentou. E isso, se eu fizer em qualquer um dos outros alunos, gente, vai acontecer a mesma coisa. Então, vou desfazer aqui, ó. Voltou lá a média 5 e ele já vai diminuir um pouquinho a média aqui também. Por quê? Porque o 5 é uma nota menor, certo? Então, se eu apago, por exemplo, o 5 e o 6, a média vai subir. Por quê? Porque 7,5 e o 8 são notas maiores do que o 5 e o 6 que tinha anteriormente, tá bom? Então, gente, ó, vamos finalizando a planilha por aqui, tá? Aguardo vocês na próxima aula, peço que vocês deixem um like no vídeo, tá bom? Comenta o que você achou da aula, compartilha para os amigos, colegas de trabalho, para ajudar eles também, caso eles tenham alguma dúvida sobre essa função no Excel, tá bom? Vou ficando por aqui e eu te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau.